A minha casa será uma casa de bênção e nós vamos cantar que a nossa casa será um pedaço do céu, onde ali estarão reunidos os adoradores que exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Amém? Eu vou convidar os irmãos novamente a se colocarem em pé. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Cante isso bem forte. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nos santificar, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Vamos cantar mais uma vez. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nos santificar, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Cante mais uma vez. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nos santificar, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Eu quero chamar o pastor Maurício, a sua esposa Ana. Há 2 anos atrás, o pastor Maurício Bucão veio aqui trazer uma mensagem para a gente, no encontro de casais.
E, por motivos de doença, a irmã Ana não pôde vir. E aí, aquela noite, ele estava aflito, porque naquela semana eles descobriram que a irmã Ana estava com... Ele vai explicar depois, tá? Mas a gente ficou em oração aqui também, esse tempo todo, e esse mês passado, né, o mês retrasado, a irmã Ana descobriu que Deus abençoou ela com a cura. Ela está curada. E pela graça do Senhor, ela está aqui com a gente. O Manuel vai orar agradecendo pela mensagem e pela vida da nossa irmã Ana, tá bom? Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, por mais uma graça alcançada, porque o Senhor é misericordioso e bondoso e também cuida de todos os teus, Pai. Agradecemos pela restauração da saúde da irmã Ana, agradecemos porque o Senhor recuperou ela em 100%, não foi parte parcial, mas foi total, Deus. Sabemos da luta que eles enfrentaram naquele momento de desespero e como pessoas normais sofrem com essas tristezas de notícias tão más. Mas o Senhor grandioso, misericordioso e poderoso para curar e restabelecer a saúde de todo e qualquer servo que o Senhor queira. Te agradecemos por essa cura definitiva na vida da irmã Ana, Pai. Obrigado, Senhor. E também te agradecemos pelo pastor Maurício Bucão, que hoje está conosco, tanto para dar seu testemunho, como também para nos trazer a mensagem, Senhor. Que ela toque os nossos corações, que ela seja de norte para o nosso dia a dia de viver, como casais, servos do Senhor Altíssimo. Que seja para a honra e glória do Senhor tudo que ouvimos e tudo que cantamos nessa noite aqui, Pai. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. É um prazer enorme chegar aqui mais uma vez e ter comunhão com os irmãos. Hoje nós temos a missão de falar sobre amor também é respeito. Uma proposta instigante e com base no texto bíblico de Efésios 5:33. Então eu te convido a abrir neste texto para nós fazermos juntos a leitura. Se você é analógico como eu e trouxe a Bíblia em papel, pode abrir. Se você é mais avançado e tecnológico que eu, está com o aplicativo, também pode abrir. É a mesma palavra do Senhor, a mesma Bíblia Sagrada. O importante não é exatamente se ela está em formato físico ou digital, mas se ela está em nossas mentes e corações, se ela é alvo da nossa meditação, se de fato estamos interessados em ouvir a voz de Deus através dela, porque ela é a revelação de Deus. E aí, para os entendedores entendam, eu creio na inspiração verbal e plenária da Bíblia, eu creio na infalibilidade, na inerrância. Então eu sou crente velho, eu sou pastor batista moda antiga. Mas vamos ler então as Escrituras, Efésios 5:33, este único verso. A palavra de Deus nos diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Nessa proposta de amor também é respeito, você e eu precisamos entender alguns conceitos básicos antes de entrarmos a fundo no que diz o texto da Bíblia, extrair o sentido e aplicar para as nossas vidas. Nós estamos vivendo num contexto contemporâneo em que o amor é considerado muitas vezes um sentimento apenas, um bem-querer, uma empatia em relação a outra pessoa. E o respeito, mera formalidade. Quando as pessoas dizem eu respeito alguém, isso diz respeito não necessariamente a um compromisso e a um estilo de vida que reverencia, mas meramente a um comportamento público ou algumas publicações em redes sociais que eventualmente falem bem ou enalteçam alguma característica, geralmente física, da outra pessoa. Amor e respeito, biblicamente, vão muito além disso. Trata-se de algo muito mais profundo. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar a respeito disso, eu faço questão de ressaltar que nós tratamos biblicamente de família com conceito teológico de família, que é o que nós vamos fazer nessa noite.
Por exemplo, eu pude servir durante 10 anos no Ministério do Haggai, e uma das principais abordagens que eu era solicitado para fazer lá era sobre a questão de família e prioridades de vida. Então eu sempre precisava explicar que, como nós vamos falar da Bíblia, nós vamos tratar da família do contexto bíblico, do contexto teológico. Eu não desconheço o conceito, a definição jurídica de família. Ela é muito ampla. Hoje em dia, qualquer ajuntamento de pessoas pode ser configurado como uma família, e há proteção jurídica, há proteção constitucional e civil a respeito disso. Eu também conheço um pouco a definição sociológica de família, que é mais ampla do que a já ampla definição jurídica. Mas aqui nós vamos tratar da família conforme a definição bíblica. E a definição bíblica, ela está afirmada em Gênesis 2:24, reafirmada por Jesus em Mateus 19. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que se entende desta verdade? Que o conceito, a definição bíblica de família, diz respeito à união de um homem com uma mulher, formando um casal, um núcleo familiar. Respeitamos qualquer pensamento contrário, mas vamos tratar exclusivamente da definição bíblica, teológica de família. Porque acreditamos, conforme a Bíblia, que qualquer outra definição que ultrapasse essa provém do maligno. Respeitamos quem pensa diferente, mas queremos fazer a nossa afirmação de fé. Hoje é muito complexo falar disso, porque, inclusive, eu sou servidor público federal do Poder Judiciário, e eventualmente eu preciso confessar que eu cometo uma pequena contravenção, chamada advocacia administrativa. Eu não posso advogar porque eu sou gestor público do Poder Judiciário. Mas, eventualmente, eu preciso ajudar colegas pastores que têm problemas com o discurso, com a pregação, com o ensino bíblico, porque, eventualmente, pessoas ouvem e dizem assim, isso é preconceito, ou isso é homofobia, tratar biblicamente da família, fazer a defesa da definição teológica bíblica de família. Não é nenhum problema, não é nenhum crime, não é nenhuma contravenção, não há nenhum pecado nisso, mas nós estamos vivendo tempos tão estranhos, tão difíceis. E eu sei que eu estou falando para os de casa, majoritariamente aqui. Mas é importante também ressaltar isso, porque, eventualmente, na segunda-feira você vai compartilhar no teu trabalho o que aconteceu aqui. E eu te incentivo a fazer isso. Porque você vai abençoar outras pessoas, você vai fazer o bem, você vai levar esperança, vida. Você pode compartilhar experiências e pode compartilhar o conteúdo da palavra de Deus que nós estamos tratando aqui. E aí você pode também dizer, olha, eu respeito as definições jurídicas, sociológicas de família, mas eu quero falar da definição bíblica, teológica. Um homem, uma mulher formam um casal. Eles são abençoados por Deus, eles têm um contrato público de que vão conviver mutuamente, que vão coabitar, que vão cuidar mutuamente um do outro e vão também crescer, multiplicar e assim realizar o propósito de Deus. Quando nós tratamos dessa família bíblica, amor significa o ato de doar-se em sacrifício por alguém. E quando nós tratamos biblicamente, teologicamente, de respeito, diz propriamente do contexto de reverenciar alguém, de colocar alguém numa posição acima da tua. Não significa ser inferior, você percebe isso, mas significa colocar o outro como superior. E só quem tem muito poder pode fazer isso. Concorda comigo? Geralmente nós, pela nossa pecaminosidade, pela nossa fraqueza, pelo nosso egoísmo pessoal,
brigamos para mostrar que somos maiores que os outros. E aí eu quero chamar a atenção brevemente para essa questão do respeito, da reverência e da questão da autoafirmação, daquilo que muitas vezes nós queremos fazer, de demonstrar quem nós somos, o jogo do poder, a busca para mostrar quem é que manda, quem é que é maior entre nós, com o que o nosso Senhor Jesus exemplificou em sua vida. A cena do cenáculo, João capítulo 13, em que ele tem o último momento de confraternização com os seus discípulos, ele vai comer com eles a última Páscoa, antes de cumpri-la em si mesmo, ele institui a primeira ceia memorial, que você e eu devemos observar até hoje, tanto para afirmar a nossa fé no sacrifício que ele realizou por nós, quanto também a confiança de que ele vai cumprir a promessa de voltar para nos buscar, amém? Naquele instante, Jesus levanta-se da mesa em que ele estava com os discípulos no cenáculo, ele tira a sua capa, ele pega uma bacia, uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Ele se coloca como aquele que serve. Aquilo choca os discípulos a ponto de Simão Pedro dizer: mestre, de maneira nenhuma o senhor vai fazer isso comigo? E Jesus então responde: se eu não fizer, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte alguma comigo. E aí Pedro fala: bom, então me dá um banho completo, né? Não só lave os meus pés, mas também minhas mãos, minha cabeça. E ao final, Jesus explica o que aconteceu. Vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer isso uns aos outros. E o texto ali trata de amor. O amor que usa o poder e a autoridade para servir. Porque quando você e eu temos poder e autoridade bíblicas vindas de Deus, nós somos capazes de respeitar, ou seja, colocar o outro acima de nós mesmos. Fracassamos quando deixamos de observar a palavra de Deus, e então queremos mostrar para os outros quem é que tem o poder, quem é que manda. Percebe? Então, a relação de respeito não é de fraqueza. A pessoa que é capaz de respeitar não é a fraca. Ao contrário, isso é uma força, isso é um poder, isso é uma potência, uma capacidade que Deus dá aos seus filhos e filhas que estão comprometidos de viver a palavra. E especialmente no casamento. Porque, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer agora uma afirmação um pouco mais enfática. Amor sem respeito é auto-engano. Gente que diz: eu amo o meu cônjuge, eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa, mas não respeita, de verdade está enganando a si mesmo ou está tentando enganar outras pessoas. Mas geralmente é um auto-engano. A pessoa se convence que ela é capaz de doar-se em sacrifício sem respeitar, sem reverenciar, sem enaltecer, sem colocar o outro acima de si próprio. Também o respeito sem amor é mero formalismo. Por exemplo, você já deve ter visto na televisão autoridades se cumprimentando ou referindo-se umas às outras. Alguém aqui já teve a infelicidade de assistir TV Câmara ou TV Senado? A Ana, minha esposa, várias vezes. Uma loucura, gente, uma loucura. Eu não consigo entender como alguém assiste TV Câmara e TV Senado. E a Ana vivia assistindo aquilo. Ela vai dizer que é por causa do marido dela. E como o marido dela quer tomar café, é melhor ele concordar, não é? Uma certa ocasião em que eu acompanhava a TV Senado, 2 senadores começaram uma briga, um bate-boca, para falar no popular, e um se dirigiu ao outro nos seguintes termos: Vossa Excelência é um coronelzinho, e eu não posso dizer o complemento.
mas é aquela palavra fedida que começa com M. Não vou falar porque não cabe aqui. Vossa Excelência não tem caráter, Vossa Excelência é um bandido. Imagina alguém chamando o outro de Vossa Excelência, tratamento formal, respeitoso e ao mesmo tempo xingando, ofendendo, agredindo a honra alheia. E aí o senador que foi alvo disse assim: Vossa Excelência que é tudo isso, e agora eu espero que esteja sendo registrado aqui nas notas taquigráficas da casa, porque isso daí vai virar um processo de decoro parlamentar. Vossa Excelência tem que perder o mandato por se comportar desse jeito e por falar desse jeito em plenário. Fechou o microfone, aí dava para ouvir ainda o som do deputado agredido. Ele falava palavrão mesmo. Mas, Vossa Excelência. Gente, isso é respeito? Não, isso é mero formalismo. Então, há pessoas que aparentam respeito, mas sem ter amor. Então, como é o teu nome mesmo, irmão? Marcos. Ele que chegou um pouquinho depois, né? Obrigado, Manuel. Vai ter volta, viu? Tá sendo prometido aqui. Vossa Excelência há de ter um novo encontro. Mas o Marcos chega em mim e fala assim: pastor, você pode me ajudar a carregar aqui o púlpito? E eu falo alguma coisa assim meio desairosa para ele. Rapaz, eu sou pastor, você está pensando o quê? Que eu sou peão, que eu sou... Aí eu desanco o meu irmão que me pede uma ajuda. Estamos só nós dois. O pastor me convida para vir pregar. E aí eu chego aqui diante de todos e digo: graça e paz, paz do Senhor, graça, misericórdia e paz, aquela saudação de Judas, né? Que é exclusiva no Novo Testamento. Eu queria agradecer ao meu querido irmão, ao meu dileto irmão, porque ele é tão amável, ele é tão prestativo. Eu vim interessado em carregar um púlpito, ele até buscou ajuda, e parece que eu estou respeitando, parece que eu estou enaltecendo, parece que de alguma maneira eu estou colocando numa posição de honra por causa do ministério dele, por causa da tentativa de ajudar, concorda? Mas isso é respeito, gente? Então o amor sem respeito é auto-engano. O respeito sem amor é um formalismo vazio. E parece que nós estamos vivendo o auge da sociedade vazia, de pessoas que aparentam muita coisa, de pessoas que demonstram muita coisa, de pessoas que comunicam muito na sua exposição pública, na sua versão visível às demais pessoas, mas que no coração, no íntimo, e o que é mais grave, no privado, no contato um a um, no contato pessoal, elas são extremamente fúteis, extremamente vazias, extremamente fugazes, extremamente impessoais. E é duro viver numa sociedade assim, você concorda comigo? É ruim, faz mal, agride o coração, ataca a nossa saúde mental, afeta a nossa espiritualidade, porque eventualmente nós pensamos: céus, será que é tudo com base na aparência? Mas e quando acontece dentro de casa? Que o marido publicamente diz: eu te amo para a esposa, mas no casamento não tem disposição de doar-se em sacrifício. E quando acontece da esposa publicar as fotos do marido nas redes sociais e fazer declarações lá do ChatGPT, do Gemini, assim, faça uma declaração bonita, como se você fosse um poeta, uma poetisa, e sai aquela coisa maravilhosa que eu tenho a impressão de que quase todo mundo sabe que não foi o próprio publicador quem escreveu. E eu sei que isso não acontece aqui, graças a Deus, porque estamos no meio do povo de Deus, né? E de repente na convivência, na rotina diária, na maneira de tratar, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas interações que a gente tem, há uma frieza, há uma apatia, há um afastamento, há agressividade. O marido tentando espezinhar a esposa a cada momento, a esposa tentando machucar o marido e envergonhá-lo. Que vazio é esse?
Que situação estranha é essa? É sinal dos tempos que nós vivemos, de grande indiferença e impessoalidade. O mundo está assim. Agora eu receio que talvez a igreja que devia influenciar o mundo com uma postura diferente, com uma maneira de viver diferente, com uma mentalidade, a mente de Cristo em nós. A igreja que devia influenciar o mundo, talvez, em alguns aspectos, esteja recebendo muito mais influência. Não sei aqui no Rio Bonito, que é claro, é a igreja do Senhor Jesus, mas é uma igreja profundamente espiritual, profundamente santa, profundamente comprometida com a palavra. Mas a igreja de Jordanópolis, que tenta ser assim, gente, nos últimos anos, eu tenho lidado tanto com casais que estão à beira do divórcio. Eu sei, a igreja de Jordanópolis, até pelo pastor que tem, eu sou um deles, né? Tem suas dificuldades, tem suas limitações. Mas, pastor Wagner, anos atrás eu chegava a dizer assim: Senhor, me dê 10 funerais para fazer por ano, mas nenhum divórcio. Hoje eu receio que se eu fizer essa afirmação, talvez eu não vou ter muito quem pastorear. E eu não sei se você está a par do que acontece na nossa sociedade, desde que no Brasil, a partir de 2019, o divórcio se tornou procedimento cartorário, na grande maioria dos casos, quando os cônjuges são absolutamente capazes e não têm filhos menores de idade, basta ir no cartório, fazer a declaração de que quer se separar. Se um dos cônjuges nega assinar a declaração conjunta, pede a anuência do juiz de direito, que despacha isso em 5 minutos, não precisa de advogado. A quantidade de divórcios explodiu no Brasil. Atualmente, a média dos casamentos, dos novos casamentos, em 73% não chegam a 2 anos. Ou seja, de cada 10 pessoas que se casam, 7 se separam antes de 2 anos. Agora, ultimamente, tem algo mais incrível acontecendo. A taxa de divórcio sobe no Brasil. E é possível saber isso pelos registros públicos, pelos dados públicos. O casamento é um contrato público. Qual faixa etária você acha que teve maior crescimento de divórcios no Brasil nos últimos 5 anos? Acima dos 40, quem dá mais, quem dá menos, leilão. Abaixo dos 30, quem dá mais, quem dá menos. 50. A taxa de divórcio que mais sobe nos últimos 5 anos é da população entre 40 e 65 anos. O pastor Alfredo Celso está dizendo que não tem mais esse problema, né? Sabe o que assusta? Isso são dados públicos. E nós vivemos em sociedade, né? Então, eventualmente, eu não sei você, mas eu encontro pessoas que eu não conheço muito. Por exemplo, semana passada eu estava no Mackenzie, no evento do Judiciário, fui obrigado a almoçar com um monte de gente que eu não conhecia, e aí a gente recebe e faz perguntas, né? Por exemplo, me perguntaram: nossa, o teu jeito, você é do Judiciário ou você é delegado de polícia? Eu falei: não, talvez o meu jeito assim é porque eu sou pastor. Credo! Puxa, eu lamento ter causado essa reação. Mas fora do Judiciário, o que você faz? Gente, eu não posso falar o que o homem me respondeu, mas ele tem uma segunda profissão. Eu falei assim: você ficou chocado comigo de dizer que sou pastor? E você faz isso? Eu não posso acreditar. Quem devia chocar-se com quem aqui? Mas aí evoluiu a conversa, né? Falei assim: rapaz, e fazendo o que você faz, que é algo meio constrangedor mesmo, você é casado? Ele falou assim: rapaz, eu fui casado 4 vezes. Estou começando a me relacionar com uma outra pessoa, o sujeito está na fase dos 60, 62, falou assim: só que ela é bem mais jovem, ela tem 32 anos menos que eu.
Eu falei, é amor na certa, né? Eu não tenho dúvida disso. Quando o Cupido lança a flecha, é infalível, não é? Por que você divorciou da outra esposa e está se relacionando com uma mulher quase 30 anos mais jovem que você? Ele falou, ai cara, sabe o que eu estou percebendo? Que a taxa de sobrevida realmente está aumentando. Então eu tenho uma expectativa de viver até os 80, até os 85 anos. Por que nesse final de vida não desfrutar do melhor? Olha o pensamento. O que é o melhor no conceito dele em relação a relacionamento com uma mulher? E no caso dele é uma mulher, no caso de muitos já não é mais. Mas o que ele entende ser o melhor no quesito relacionamento conjugal? Eu vou ter mais qualidade, eu vou ter mais felicidade, eu vou ter uma vida muito melhor se eu estiver me relacionando com uma mulher mais jovem. E a mulher parece que pensa o exato oposto, né? Você sabe que a questão da idade não tem peso nem relevância nenhuma para esse caso, né? Se ele não fosse bem-sucedido, se ele não tivesse uma condição social e financeira que proporcionasse a alguém a impressão de que aquilo pode ser um benefício, de que aquilo pode ser algo apetecível, não haveria relacionamento. Concorda comigo, né? Mas olha o pensamento, gente. As pessoas estão com problemas graves, problemas sérios, e esses problemas estão entrando nas igrejas. Não é membro da Igreja Batista de Jordanópolis, mas semanas atrás, um pastor colega falou, preciso de ajuda. Eu falei, pois não, o que eu posso fazer? Olha, eu preciso que você venha para uma reunião de aconselhamento bíblico, e ele me explicou o caso. 38 anos de casados. A mulher falou, chega, não quero mais. Agora eu me divorcio. Eles tiveram 4 filhos. No casamento da 4ª filha, chega, agora eu vou aproveitar a vida. Como assim aproveitar a vida, irmã? Deixa eu entender o que você pensa sobre aproveitar a vida. Foi, pastor, muito simples. Casei com 21 anos, só tive um namorado, um marido, e eu quero experimentar mais. Uau! Gente, eu não vou falar nomes de pessoas, porque eu não quero promover gente como Suzana Vieira, como Ana Maria Braga, mas parece que tem uma influência tão grande o comportamento de algumas pessoas sobre outras, não é? E parece que, de alguma maneira, os próprios filhos e filhas de Deus estão também recebendo estas influências e sendo atacados. E isso não é nada novo, gente, porque, como todo mundo aqui já sabe, a família é a primeira, é a principal e a melhor instituição de Deus para o ser humano. Por isso a família é tão atacada. Por isso o inimigo das nossas almas, que de acordo com o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, que anda em derredor, que está rugindo como leão, que está buscando a quem ele possa devorar, ele ataca incessantemente. E por isso também nós temos um problema tão sério na atualidade, na convivência de homens e mulheres, e até mesmo dentro da igreja, de gente não saber definir direito o que é amor e o que é respeito. E quando há uma definição clara, há um problema de praticar. Por quê? Porque até mesmo dentro das igrejas, notoriamente nos últimos 30 anos, a gente tem visto um movimento muito grande de uma influência mundana, uma influência diabólica, satânica. E eu vou falar tecnicamente, depois o pastor Wagner, o pastor Maurílio, o pastor Alfredo. Não falta pastor aqui para explicar, né? Só não pergunta para mim, pergunta para eles, tá? Um movimento chamado igualitarista. Homens e mulheres são absolutamente iguais em tudo. Inclusive funcionalmente e socialmente. Você concorda com isso? Então, há pessoas que abrem a Bíblia
e fazem esse tipo de afirmação. É claro que aí, e aí os entendedores entendam, né, tem um problema de exegese que alguns não conseguem fazer, entender o texto, interpretar corretamente, extrair o verdadeiro sentido do texto. E tem muita gente fazendo, talvez, exegege, que é uma disciplina que é um pouco mais complicada, que é... Bom, o fato é que há pessoas dentro da igreja, hoje em dia, defendendo que mulheres e homens, por serem absolutamente iguais em tudo, eles têm que ter os mesmos direitos e obrigações. Eles devem ter os mesmos benefícios e também as mesmas responsabilidades. E aí nós podemos falar um pouco mais de Efésios capítulo 5. É possível amor sem respeito? É sustentável respeito sem amor? Em Efésios 5, desde o versículo 22, Paulo está se direcionando especificamente para maridos e esposas. E ele basicamente trabalha estes dois princípios, amor e respeito. Quando Paulo fala sobre o imperativo, o mandamento de amar, ele se dirige a quem? E quando ele fala sobre respeitar, ele se dirige a quem? Gente, homem não precisa de amor? Mulher não precisa de respeito? Claro que precisa. Então, por que Paulo enfatiza ao marido que ele deve amar a sua esposa e a esposa que ela deve respeitar o seu marido? Ambos não precisam de amor e respeito? Só que aí vem a questão, gente, sobre como Deus criou homem e mulher. Posicionalmente somos iguais diante de Deus, mas funcionalmente e socialmente somos diferentes. A mulher, ela floresce e ela se desenvolve como pessoa muito mais alimentada por amor do seu marido. A doação em sacrifício, a disposição de ajudar, de servir, de realmente sacrificar-se em favor da esposa. Isso cria condições para que a mulher tenha estrutura emocional sadia, força, não apenas emocional, mas também vigor espiritual, e consiga desenvolver-se plenamente para a glória do Senhor dentro da família. O marido é um pouco diferente. Ele precisa de amor, não há dúvida nenhuma. Mas ele cresce na sua estatura como homem, na sua estatura como marido, como pai, e também como cidadão, na sociedade, na igreja, na carreira profissional, quando o respeito é alimentado em relação a quem ele é, as suas potencialidades e finalmente aquilo que ele faz, aquilo que ele entrega, aquilo que ele produz que é bom. E no mundo atual, por causa da confusão dos papéis, nós estamos vendo a masculinização do comportamento feminino. Mulheres dizendo, o que eu exijo é respeito. Uma afirmação assim, enfática. Gente, eu não estou atacando o feminismo, ou melhor, eu até ataco o feminismo, se nós atacarmos igualmente o machismo, que é um outro pecado, né? E um não vai justificar o outro jamais. Mas assim, a masculinização do comportamento feminino leva mulheres a fazerem exigências que são pertinentes ao universo, ao mundo, à formação antropológica do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Como a mulher, assim, ela reivindica para si aquilo que é do outro. E aí a gente está vendo, por outro lado, também a feminilização do comportamento masculino. Tudo que eu quero é amor, é aceitação,
é reconhecimento assim do meu valor. Gente, é uma coisa que soa mal, é uma coisa tão esquisita. E nós estamos no meio de um conflito deflagrado o tempo todo, que faz com que a confusão aumente, e você e eu precisamos hoje fazer uma decisão, uma escolha. Nós vamos ser homens e mulheres que vivem no padrão de Deus, que formam famílias e defendem famílias, e praticam biblicamente o conceito de família, acreditando que Deus tem o melhor para nós, ou vamos seguir o curso desse mundo? É isso que está em jogo, percebe? Pois bem, homem e mulher, eles têm buscas e necessidades que são distintas, que são diferentes. E nós precisamos reconhecer isso se quisermos ter sucesso no casamento, na família. Eu sentei atrás de um irmão que está com uma camiseta escrita em inglês: o sucesso está escondido na rotina diária. E, de verdade, isso faz todo sentido para o que eu estou dizendo agora, sobre Efésios 5, 22 a 33, a exortação e também o mandamento de Deus através da vida do apóstolo Paulo, para que os maridos amem as esposas e as esposas respeitem seus maridos. Decididamente, homens precisam de amor, mulheres precisam de respeito. Mas se você, irmão, entender que o teu principal ministério e que a principal orientação de Deus para você ter um casamento bem-sucedido é ser alguém que imita Jesus, doando-se em sacrifício pela tua esposa, ela provavelmente será a mulher mais feliz que você já conheceu. E provavelmente, se ela tem o compromisso de seguir Jesus, ela vai crescer espiritualmente em padrões exponenciais. E o padrão exponencial é Cristo em nós, a esperança da glória, Colossenses 1, 28, amém? De igual modo, irmã, se você aprender, se você inculcar e se você colocar em prática o princípio de que o teu marido precisa de respeito para crescer como marido, para crescer como pai, para crescer como homem na vida, e se você der o respeito, a reverência, não por fraqueza, não por ser escada de ninguém, mas lembra do que eu falei no princípio, de que o respeito é colocar o outro acima de nós, é reverenciar o outro além de nós mesmos, mas que isso não é fraqueza, isso é força. Se em Cristo você buscar essa força, Ele vai te capacitar. E o teu marido será a pessoa mais satisfeita que você já conheceu. E mais disposta a se doar em sacrifício por você. Porque há uma relação de mutualidade. Mas lembrando, não há amor sem respeito. Amor sem respeito é auto-engano. Não há respeito sem amor. O respeito sem amor é mero formalismo, não vai servir para muita coisa na vida. Ele pode sustentar aparências, mas não sustenta o relacionamento, não sustenta o casamento, não sustenta a vida. Assim, meu irmão, minha irmã, eu pretendo agora aplicar um tanto do que acabou de ser dito na vida prática. Se amor é respeito, o amor vai ser materializado, ele vai ser demonstrado, vai ser manifesto, vai ser expresso no respeito. E o respeito bíblico, o respeito cristão, a reverência, a honra, se for praticada por amor, vai também redundar para a glória de Deus da mesma forma. Precisamos aplicar a relação de respeito em tudo que somos, em tudo que fazemos, mas especialmente nas pequenas coisas. Só que aqui, gente, ao pulo do gato, há um ponto-chave. Em que momento o respeito é mais necessário nas nossas interações humanas? Em que momento o respeito é mais necessário no casamento?
Por exemplo, estamos no coquetel de casais. E é uma benção, amém? Você viu alguém faltando com respeito aqui? Você viu alguém sendo grosseiro, marido com a esposa, esposa com o marido? Notou alguém fazer isso aqui? Porque aqui nós não costumamos fazer isso, certo? Até pelo ambiente, pela alegria, pelo prazer de estarmos juntos. Também você não costuma ver falta de respeito quando o marido chega em casa e diz: fui promovido, vou receber 50% a mais de salário, e aí nós vamos poder reformar a casa e comprar os móveis novos. Você não vê a esposa falando: mas você é um fracassado mesmo, né? Eu te amo porque você é um derrotado, tão mal feito, tão mal sucedido, mas ainda assim não tem outro para ser promovido, colocam você nesse lugar. Você não vê esse tipo de manifestação de respeito na celebração, na comemoração, na conquista, na viagem de férias em que as pessoas estão realizando desejos antigos que têm de conhecer lugares novos. Você não vê esse tipo de manifestação, concorda? O respeito é mais necessário e deve ser mais praticado quando nós estamos em conflito. Eu não sei que tipo de crente você é, mas alguns me parecem acreditar que depois que nós recebemos a salvação que há em Cristo, nós superamos completamente a nossa natureza pecaminosa e por isso podemos viver sem conflito nenhum, especialmente no lar, especialmente na família. Já te ocorreu isso alguma vez? Conhece alguém que parece acreditar nisso? Tão complexo, né? E conflito às vezes é tão difícil que a gente prefere negar do que reconhecer, do que enfrentar. É melhor a gente ou se omitir ou partir logo para a agressão e vencer no grito, na força, mas assim, admitir que nós podemos passar por conflitos é um pouco complicado. Eu sei que os pastores do Rio Bonito são muito santos e gigantes na fé, espirituais, mas eu vou falar da minha vida, gente. Eu já tive cada conflito com a Ana, minha esposa. Eu com ela, não ela comigo, tá? Faz café quando a gente chegar em casa, viu, por favor. Olha, eu já conflitei por tudo e por nada. Eu já fui o tipo de sujeito que cheguei em casa e esperava encontrar a Ana sentada na mesa. E aí, de repente, ela estava no quarto e eu fiquei sentado, emburrado. E quando ela chegou: nossa, você nem fez barulho para entrar, que bom que você veio. Estou notando que é muito bom quando eu chego em casa. E ela nem sabe por que eu estou zangado. Eu sei, agora você está pensando assim: por que trouxeram esse cara para falar alguma coisa de Bíblia para nós? Será que ele é crente? Mas depois olha no espelho. Ou coloca a câmera no modo selfie. E pergunte quem eu sou e o que eu estou fazendo. Eu também já conflitei por coisas que eu achava que tinha valor. Por exemplo, sobre onde passar as férias. Eu já conflitei por causa de dinheiro. Eu conflitei bem mais por falta de dinheiro, é verdade. Eu já conflitei sobre educação de filhos. Eu já conflitei sobre a cor da roupa que eu vou usar, a cor da roupa que ela vai usar. Eu já conflitei por cada coisa que eu penso assim: Céu, se não é a graça na minha vida, e na vida dela especialmente, né? Quem é que suporta viver com um ser humano como eu? E agora você sabe disso. Mas você precisa saber algo além. Que os conflitos fazem parte da vida. Que é impossível viver e conviver com outra pessoa sem ter conflitos, pelo menos na atual dispensação. Porque embora sejamos nova criação em Cristo, ainda carregamos a velha natureza, a qual temos que mortificar diariamente. E este é um exercício duro, difícil.
Possível pela graça do Senhor nas nossas vidas. Possível pelo sacrifício que Ele fez por nós. Mas eventualmente você e eu eu esqueço-me da minha missão de seguir Jesus, da minha responsabilidade de ser discípulo, do meu compromisso de imitar o meu Senhor, Salvador e Mestre. E ao invés de mortificar, eu passo a alimentar um pouquinho a minha carnalidade, os meus desejos humanos que são inclinados para o mal. E aí nós temos conflitos às vezes brutais por causa disso. Mas os conflitos vão fazer parte da vida, entenda isso. Eu gosto muito de um autor, e aí eu faço uma boa referência para quem quiser aprofundar um pouco mais, Dave Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim. Quando nós nos casamos, eventualmente nós cometemos o engano de pensar que por casarmos em Cristo, com alguém salvo, com um homem, com uma mulher, que realmente tem compromisso de seguir Jesus, a vida vai ser perfeita e plenamente alinhada em todos os momentos. E não acontecerá assim, porque ambos somos pecadores. Debaixo da graça, redimidos, mas tendo de fazer diariamente a decisão de mortificar as obras da carne. Cada um de per si, cada um por si próprio. E ambos também se ajudando mutuamente nesse processo. Então os conflitos fazem parte da vida. No momento em que o conflito estiver acontecendo, seja ele velado. O que é um conflito velado? É aquela guerra fria, a gente já tem o mal-estar, a gente já sabe que os interesses são diferentes, que as vontades são opostas, a gente já sabe que as intenções, elas não estão combinando, mas a gente não fala abertamente. A esposa fala assim, vamos comer uma peixada? E o marido fala, mas eu acho que hoje uma feijoada cabia melhor. E aí a esposa fala assim, uma feijoada não é nada mal, né? Como todo sábado, porque você parece que só quer comer feijoada. Eu falo, não, querida, por você eu posso comer a peixada hoje, mas o problema é comer a peixada segunda, terça, quarta, quinta, chegar no sábado comer. Você está vendo que há um pequeno ataque, não é? Ele é velado, ele é sutil. As pessoas já estão começando a se agredir. E dali a pouco um dos dois estoura e fala assim, gente, dessa vez não. É para fazer o que eu quero que seja feito. E aí a outra parte vai renunciar facilmente, vai dizer assim, não, tudo bem, querido. Não, tudo bem, querida. Realmente, eu pequei. É melhor eu recuar agora, porque eu tenho que dar preferência para você. Eu fiz o devocional em Filipenses 2, né? Eu tenho que buscar o interesse do outro antes do meu mesmo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Ainda mais sendo meu marido, minha esposa. Eu sei que eventualmente isso acontece, mas geralmente acontece também uma escalada, não é? O momento de respeitar, gente, mais importante é na hora do conflito. Você pode divergir. Você pode ter opinião diferente, você pode ter preferências diferentes. Mas nessa hora, o que o respeito faz? O respeito não ataca pessoalmente o outro. O respeito não desqualifica o outro. O respeito não quer vencer a qualquer custo, a qualquer preço. O respeito não quer levar vantagem para si, antes e acima de outros princípios que envolvem amar a Deus e amar ao próximo. No momento do conflito, no momento da crise, é que o respeito mais tem que acontecer. E o respeito eventualmente será, olha, eu não concordo, eu não penso como você, eu não escolho como você, eu não tenho os critérios que você tem, mas eu aceito quem você é. Eu posso conviver com essas diferenças. Eu posso respeitar a tua pessoalidade, a tua individualidade. E eu quero, junto com você, me tornar mais parecido com Jesus. Porque esse é o grande alvo da vida. Viver para a glória de Deus, tendo Cristo formado em nós. E o casamento, antes e acima de qualquer outra razão, tem como plano, tem como ideal, tem como objetivo expressar a glória de Deus em nossas vidas, amém? Então nessa hora, meu irmão, minha irmã,
pratique o respeito. Você não vai negar a diferença. Você não vai ignorar o contrário. Mas você vai entender que é possível pensar diferente. E ainda assim dar a preferência para outra pessoa. Ainda assim respeitar, ainda assim honrar. Aliás, é possível até contrariar o interesse do outro e respeitar. Anos atrás eu tive um conflito no trabalho e um servidor público, né, ele era meu subordinado, ele desafiou uma ordem minha. Era um oficial de justiça, eu falei, você vai ter que fazer essa citação hoje até às 4 horas da tarde, porque nós temos prazo de 24 horas para cumprir esse mandado. Ele fez uma interpretação do Estatuto dos Funcionários Públicos e também do Código de Ética dos Oficiais de Justiça e chegou à seguinte conclusão: eu não posso colocar esse mandado à frente de outros que estão há mais tempo na fila de cumprimento. O justo é o cumprir na ordem em que eles aconteceram. E se for assim, eu estou prevaricando, não é? Eu estou determinando que ele faça uma irregularidade. Tira da fila, cumpre primeiro esse daqui, porque eu prefiro esse aqui. Alguém é obrigado a executar comando, alguém é obrigado a seguir recomendação, a cumprir ordem que contraria a lei? Sim ou não? Não. Então ele disse para si próprio, eu não estou descumprindo lei nenhuma, porque essa ordem que eu recebi do meu diretor está errada. 4 horas da tarde, ele aparece na minha sala, amanhã eu cumpro o teu mandado. Eu falei, eu não acredito, por que você não cumpriu? Aí ele me explicou essa brilhante interpretação que ele fez, de um conjunto de normas e também de regulamentos internos. Então, nós vamos ter um problema muito sério, porque vamos perder esse prazo, são 24 horas, e deixa eu te explicar algo que talvez você não percebeu. Eu sou o diretor não para burlar a ordem dos mandados, mas para cumprir os prazos de acordo com a lei. E você descumpriu uma ordem, você descumpriu um prazo, alguém vai ter um prejuízo jurídico por tua causa. E adivinha quem vai responder por isso? E claro, eu suponho que ele dormiu o sono dos justos naquela noite, né? Eu fui cumprir o mandado, gente. Peguei o meu carro, eu não sou oficial de justiça, tá? Mas eu pensei, bom, se isso aqui não for feito hoje, e a gente tem prazo de 24 horas, quem precisa disso aqui realmente vai ser prejudicado. Então eu fui e eu fiz. No dia seguinte veio esse sujeito desesperado, doutor, por favor, eu preciso de 5 minutos. Ele me explicou mais uma vez o que ele pensou, eu falei, você está errado, mas eu cumpri o mandado ontem, eu fiz isso. Eu já sabia que você... Ele pensava que ia ter processo administrativo. Eu falei, não, eu cumpri. Eu fiz isso. Nós perdemos 3 horas das 24 que a outra parte devia ter. Mas ainda em tempo, e 3 horas, a gente consegue negociar com o juiz, com o promotor de justiça. Vai dar certo. Esse sujeito olha para mim e fala assim, mas ontem você falou com uma impessoalidade. Ontem você falou com um ar de que ia me prejudicar. Ontem você me falou com um ar de quem era meu inimigo. Eu falei, sim, e ontem eu realmente era teu inimigo. Ontem nós estávamos em campos opostos. Mas mesmo inimigos podem se respeitar. Quando você me explicou o que você fez, e principalmente por que você fez, a mim ficou muito claro, e aí eu falei português de Portugal para ser mais sutil, gente. A mim ficou muito claro que você fez uma burrice.
mas você não queria fazer um erro, você não queria prevaricar, você não queria fazer um crime, você não queria prejudicar ninguém. Você só fez uma interpretação pessoal tua, sem consultar outras pessoas, especialmente a mim mesmo. E naquela hora, nós estávamos em campos opostos e conflitantes. Isso é ser inimigo, concorda? Mas mesmo inimigos podem se respeitar. Eu tinha condições de fazer o que eu fiz, e eu fiz, porque eu te respeito, porque você foi idôneo, porque você cometeu um erro, mas agora você pode aprender com ele, e agora você pode fazer isso por outra pessoa. E talvez a Ana esteja pensando agora, vai fazer isso em casa várias vezes também, com a louça, com a roupa para lavar. Nos momentos de conflito, gente, nós podemos, inclusive, contrariar os interesses de outras pessoas, até do nosso cônjuge. Mas ainda assim nós podemos respeitar e nós podemos amar. Eu quero encerrar com as aplicações práticas. Para amar e para respeitar, e amar também é respeitar, treine a fala. Pratique a conversação bíblica, falando palavras temperadas com sal, que dê graça a quem te ouve em casa, ao teu marido, à tua esposa. Homens, amem, mesmo se você pensa que não há retorno, que não há reciprocidade. Porque amar não é ter a simpatia ou a empatia do outro. Amar é doar-se em sacrifício. Como Jesus fez por nós, Ele nos desafia a fazer uns aos outros. Em Efésios 5, 22 a 33, a relação Cristo-Igreja, Cristo, você e eu, Cristo e nós coletivamente, é comparada ao casamento. Por quê? Porque o marido deve doar-se em sacrifício pela esposa, como Cristo se entregou à igreja. Amém? Meu irmão, assuma este compromisso. E faça isso com respeito, sem depreciar a tua esposa, sem ridicularizar o que ela faz, sem menosprezar sua capacidade, os talentos e dons que Deus deu a ela, os pequenos atos da vida. Faça isso com respeito. Esposa, respeitem seus maridos, mesmo que eventualmente você pense, ele não tem muito mérito nisso. De verdade, colocar o outro acima de si próprio, reverenciar além de nós mesmos, é imitar Jesus em essência, é fazer pelo outro o que ele fez por nós. Mas nesse caso, irmã, você está fazendo pelo homem que um dia você amou por apaixonar-se por ele, e finalmente fez uma aliança dizendo, eu vou estar do lado dele, eu vou apoiar, eu vou cuidar, até que a morte nos separe. O tempo deixa marcas, a convivência talvez não mude tanto quem nós somos, mas expõe absolutamente quem somos. Ao mesmo tempo que dia após dia, de glória em glória, também estamos sendo transformados na imagem de Cristo, pelo Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3,18. Mas o homem que você eventualmente é tentada a não reverenciar e respeitar, é aquele mesmo que um dia você olhou nos olhos, segurou nas mãos, colocou um anel no dedo esquerdo dizendo, Senhor, eu prometo que eu vou respeitá-lo, porque o Senhor o colocou na minha vida. Não há nenhuma promessa na Bíblia de que vai ser fácil viver assim, de que sempre vai ser muito tranquilo amar e respeitar. Mas há promessas de Deus, de que se você e eu fizermos o compromisso de fidelidade, de imitar Jesus, de amar e respeitar, para a glória do nosso Senhor,
nós vamos ser mais do que vencedores. Porque em Cristo nós somos, amém? As nossas famílias, os nossos casamentos vão ser sólidos. E o sobrenatural de Deus vai acontecer fazendo-nos prosperar em tudo na vida. Em tudo mesmo. Porque Deus nos trata na integralidade de quem nós somos. Palavra de quem nem sempre entendeu isso com toda clareza. Então eu finalizo com um testemunho pessoal. Gente, eu cresci na igreja. Eu fui salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus aos 6 anos de idade, porque os meus pais foram convertidos, eles foram salvos pela graça de Deus em Cristo no ano em que eu nasci. Então eu realmente cresci numa família cristã e literalmente cresci na igreja. A igreja é muito comum para mim. Quando os meus pais foram convertidos, eles moravam no Parque Santo Antônio e havia um missionário plantando uma igreja lá. Ele foi o nosso primeiro pastor, o Russell Shedd. E depois do pastor Russell Shedd, houve um outro pastor brasileiro, Oscar Lindo Barcelos, um tenente-coronel reformado da Polícia Militar, que entrou para o ministério pastoral na fase madura da vida, depois dos 58 anos, que era um cristão piedoso, mas um coronelzão mesmo, sabe? Então ele foi o principal discipulador do meu pai. Eu sou pastor, meu pai é bispo. José Bispo, é o nome dele. E o irmão bispo, hoje ele está com 85 anos, ele é um homem simples e simplório, ele é semi-analfabeto. Eu às vezes conto algumas histórias dele que são divertidas. Por exemplo, na Copa de 1990, o pessoal lá da rua em que nós morávamos, no Jardim Guarujá, foi comprar televisão colorida para assistir a Copa do Mundo. E meu pai sempre foi muito fanático por futebol. Mas todo mundo foi às Casas Bahias, ali do Largo 13 de Maio, para comprar televisão colorida, e o meu pai não foi, porque ele não tinha o dinheiro para pagar. Aí um vizinho, bom vizinho, falou assim: não, seu bispo, pode ir lá, porque eles vendem parcelado em 5 vezes e sem entrada. Meu pai falou: aí que eu não compro mesmo, porque se não tem entrada também não vai ter saída. Esse é o meu pai, simplório, semi-analfabeto, quase chucro. Mas um homem que foi discipulado e foi treinado para seguir Jesus e para tentar fazer sempre o melhor. E especialmente na família, porque o pastor Oscar Lindo, lá pelos idos de 1970, 1980, eu nasci bem depois disso, tá? Já me entreguei, né? Mas o pastor Oscar Lindo, ele sempre dizia assim: ser crente na igreja pode ser uma grande hipocrisia. O lugar de você mais revelar Jesus na vida é dentro da tua casa. Quando você acorda despenteado, quando você está de mau humor, quando você é contrariado, ali é que você tem que ser crente de verdade. Ali que você tem que imitar Jesus. Então eu me lembro de criança, ouvir meu pai dizendo assim: filho, um dia você vai casar. Vou, pai. E quando você casar, você tem que cuidar bem da tua esposa. Gente, cresci na igreja. Fui desviado durante 3 anos na adolescência, mas voltei. Fiz um compromisso, só vou namorar se for para casar. Então vou namorar lá pelos 40 anos, porque aí eu faço o que eu tenho que fazer na vida. Quando eu tinha 16, eu conheci a Ana. E aí eu fui conversar com o pastor, ele falou: essa é para casar. Eu falei: E realmente, 1 ano depois, nós estávamos casados. Eu fui emancipado aos 16 anos por causa de trabalho. Nunca foi por prazer, sempre por necessidade. Mas com 17 anos nós nos casamos.
E eu disse para a Ana, eu te amo e eu prometo que eu vou te amar sempre. E o tempo foi passando, gente, e eu fui descobrindo que amar era tão mais complicado do que eu pensava. Com 20 e poucos anos eu já tinha adquirido o hábito, por causa do pastor Shed, de ler a Bíblia toda trimestralmente. Eu estava tão habituado de memorizar, hoje eu não consigo memorizar quase mais nada. Mas assim, sabe aqueles campeonatinhos que a gente fazia nas igrejas no passado, de memorizar versículos bíblicos? Eu fui excluído dos campeonatos, porque, por exemplo, uma certa ocasião disseram assim, vamos ver quem consegue memorizar 10 versículos do Sermão da Montanha. Eu memorizei Mateus 5 a 7 inteiro. Hoje nem lembro mais, gente, mas o que eu acabei de falar? Bom, deixa esse negócio de memória para lá. Mas eu fui percebendo, gente, que no afã de servir a Deus, de ser pastor, de ter que dar conta de compromissos, de responsabilidades, a vida foi se tornando pesada e complicada, e eu estava passando cada vez menos tempo em casa. E a verdade é que eu passei quase metade da vida fora de casa. E a Ana me falando, é bom você ficar mais tempo comigo. É bom você ficar mais tempo com a família. É bom você ficar mais tempo conosco. E eu meio político, né? Não, claro, isso está na agenda. Eu vou separar mais tempo para nós ficarmos juntos. Mas cada ano viajando mais, cada ano trabalhando mais, cada ano assumindo novos compromissos. Aí 2021, final da pandemia, com tudo que aconteceu, eu falei para ela, agora é sério. Eu vou me desvencilhar de muitas coisas que eu faço para passar mais tempo em casa, porque isso é importante. Aí no final de 2021, em dezembro, eu já tinha agendado 15 viagens para fora de São Paulo. 4 delas para fora do país, para pregar ou para ensinar em outros lugares. Aí pensei, nem vou contar para a Ana, né? Deixa aí acontecendo, eu vou falar, olha, essa semana eu viajo, a outra semana eu viajo, porque assim ela não vai ficar tão brava. Só que no dia 14 de março de 2022, ela vinha há anos com uma tosse que não passava, mas era uma tosse esporádica. Ela começava a ter um acesso de tosse, ficava 2, 3 semanas tossindo e parava. Fomos investigar, fizemos até ressonância do pulmão. É asma, é bronquite crônica. Mas em 2022, naquele 14 de março, era madrugada, gente, e a tosse era desesperadora. E ela já estava tossindo há mais de um mês. Falei, vamos de novo para o pronto-socorro agora. E aí eu acho que você já foi uma vez na vida num pronto-socorro de madrugada, não já? Quando eu vi o médico, eu falei assim, meu Deus, parece mais novo que o meu filho. E aí, seu Maurício, pode sentar um minutinho? Eu falei, fala, meu filho. O senhor sabe que eu sou estagiário, né? Eu falei, não, estou sabendo agora, né? O que dá mais medo. Ele pegou a radiografia que nós tínhamos feito minutos antes e falou assim, eu vi um pontinho branco aqui, que não me parece ser uma coisa muito boa. O senhor não quer ir conversar na administração do hospital? Aquele hospital lá de São Bernardo do Campo, o São Bernardo do Campo, ou ir para o Hospital Anchieta, ou ir para o Hospital Assunção, para fazer uma ressonância, ou pelo menos uma tomografia, porque, olha, eu ainda estou na residência, né? Estou aqui no plantão, mas um professor meu, que uma vez nos ensinou sobre pulmão, diz que quando tem esse pontinho aqui não é coisa boa. Mas mais que isso eu não posso falar para o senhor, porque eu sou aqui um plantonista, eu sou um residente. E quando o menino falou aquilo, gente, eu por dentro tremi. E 2 dias depois nós fizemos uma tomo,
E quando levamos para o pneumologista, ele falou assim: acredito que vocês vão ter que passar com uma outra especialidade. Tem que ser oncologista. Ele pediu, o oncologista, né, uma broncoscopia e não foi possível de fazer. Porque no brônquio fonte do pulmão direito, aquele catéterzinho da broncoscopia não passava. E aí pediu para fazer uma ressonância e a imagem foi um pouco mais clara. Há um tumor aqui. E aí nós fomos para um outro oncologista, talvez o melhor da região do Grande ABC. Ele falou assim: eu vou fazer essa broncoscopia, porque mesmo que não passar todo o catéter, nós vamos tirar alguns fragmentos lá e vamos investigar. E 25 dias depois, com todos os laudos, fomos até o consultório, ele olhou para tudo, fez aquela cara de conteúdo e disse assim: Dona Ana, nós vamos cuidar. Vai para casa, depois eu vou mandar mensagem. Gente, eu sentei no carro, coloquei o cinto e eu já senti o celular tremendo. Eu bati o olho, uma mensagem do médico: deixa tua esposa em casa e volta para cá imediatamente. E quando eu sentei para conversar com ele, ele falou assim: a tua esposa, ela tem um carcinoma grau 4 no brônquio fonte do pulmão direito. Lembra daquele cantor sertanejo, o Leandro, da dupla do Leonardo? O oncologista falou: a tua esposa tem o mesmo tumor que ele teve. Falei: mas é claro que 30 anos depois, eu acredito que nós temos algum tratamento. Ele falou: 30 anos depois, continua sendo o tumor que mais mata no Brasil e no mundo. Mas se tem uma coisa que pode consolar e confortar, é que não demora muito, ela não vai sofrer tanto. Eu vivia dizendo: eu te amo. Como pastor, como caricatura de teólogo, como nerdzinho, metidinho a intelectual. Nunca fui, nem nunca você, mas era metido, né? Ainda sou um pouquinho, mas um pouco menos. Espero que até o dia de encontrar com o Senhor, bem menos. E com Ele eu sei que Ele vai concluir a obra na minha vida. Mas eu sempre discutia e ganhava as discussões e finalizava dizendo: Ana, eu respeito muito a tua opinião. Eu considero que o que você fala é importante e eu levo muito em consideração. Mas quando eu decido, eu procuro fazer o melhor para nós, para a nossa família. E o discurso soa bonito, né? Mas quase sempre eu preciso admitir, era por coisas que interessavam a mim, que eu gostaria, que eu queria, inclusive que prejudicavam a nossa família, até na questão de passar mais tempo em casa. E de um dia para o outro, a pessoa humana que eu mais amo começou uma contagem regressiva. E aí você sabe do senso comum, né? Nunca pode ficar com a opinião de um médico só. Vai buscar uma segunda opinião e uma terceira opinião. E a mim me parece que se hoje você procurar 10 opiniões médicas, você vai ter 10 opiniões diferentes. Mas em 2022, até junho, foram 3 opiniões unânimes. Não tem tratamento, é só esperar. Quando precisar do cuidado paliativo, ela deve ficar hospitalizada, mas geralmente isso vai muito rápido.
E eu fiquei pensando o quanto eu amei e o quanto eu respeitei a minha esposa na vida. Agora que parece que o tempo está acabando. Mas a minha percepção também foi tão errada porque o tempo está acabando o tempo inteiro, correto? Talvez quando nós temos um laudo, um diagnóstico médico, a doença é grave, o fim está chegando, mas cada dia que nós estamos vivendo é um dia a menos também que nós estamos vivendo. E não há garantia nenhuma, nós não sabemos, não é na nossa economia, não está no nosso controle o tempo vindouro, o tempo futuro. Tudo pode acabar nos próximos instantes. É da economia de Deus. Ele determinou, Ele estabelece os nossos dias. Mas quando parece que há um choque desse tipo, agora tem prazo de validade. Agora tem uma contagem regressiva. Eu pensei, bom, eu vou mudar a minha vida. Que mudar a vida não era exatamente falar, eu vou passar mais tempo em casa, eu vou cancelar compromissos. Mudar de vida significava ter mais compromisso de imitar Jesus e de amar na prática e de respeitar e ouvir e cuidar como Cristo fez por nós, como Cristo fez por mim. Dentro das limitações que eu tenho, dentro das incapacidades e inabilidades que eu carrego, mas de todo o coração, buscando excelência, fazendo o melhor para a glória do nosso Senhor Jesus. A Sara e o Manuel já oraram pela Ana, agradecendo, dando testemunho. Dia 22 de dezembro de 2022, ela fez a cirurgia. Dia 21, né, linda? Está vendo a memória, como anda? Ela fez a cirurgia e foi feita uma ressecção de 3 centímetros para tirar um tumor. Depois de 60 dias, nós recebemos todos os laudos do laboratório. Era um carcinoma grau 4, nível 4. Agressivo e muito grave. Mas, por razões que a medicina não pode explicar, aquele tumor encapsulou. Foi feita uma pele de revestimento nele, uma bolotinha, e por isso ele ficou contido em 3 centímetros. Quando o doutor Marco Aurélio, que fez a cirurgia, me chamou para explicar, ele disse, tecnicamente, isso acontece uma vez a cada 850 mil casos. É bem raro na medicina. E eu falei, doutor, como é que o senhor me explica tecnicamente isso? Ele falou assim, de verdade, quem tem que perguntar sou eu. Como é que você explica teologicamente isso? E eu só posso atribuir a potente mão de Deus. Ao que nós chamamos de milagre. E de verdade, o maior milagre não é a Ana necessariamente estar viva. É Deus, na sua graça e misericórdia, usar eventos como esse para transformar quem eu sou. Para me ensinar a amar e a respeitar mais e melhor. Porque um dia, se Cristo não se manifestar nas nuvens e a trombeta não soar, e os que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, formos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, então estarmos para sempre com Ele. Se este evento glorioso não acontecer, é claro que um dia todos nós vamos morrer, correto? E Deus não nos ama mais ou menos porque vivemos mais ou menos tempo. Ele nos ama porque sua essência é amor. Ele cuida de nós em todo e cada momento. E o grande compromisso dele não é evitar a dor em nossas vidas, mas sim formar Cristo em nós. Romanos 8, 29, aqueles que de antemão ele conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho, nosso Senhor Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos.
É isso que Ele está fazendo em nós. E é isso que Ele quer fazer cada vez mais, na medida em que você e eu temos o compromisso de amar e de respeitar o cônjuge. De amar e respeitar o marido e a esposa. Então você, homem, ame e respeite. Você, mulher, respeite e ame. Tudo isso para a glória do Senhor. Em nós e também manifeste em nossas vidas. Para abençoar esse mundo e para iluminar as trevas tão densas nas quais nós vivemos hoje. Mas para demonstrar para o mundo que realmente no Evangelho, na pessoa de Jesus, há esperança. Há verdadeiro amor, há verdadeira paz e há um convite para crer em Jesus e para entregar-se sem reservas a Ele. Eu não sei qual vai ser a tua decisão depois de tudo que você ouviu aqui. Mas mais uma vez, amor sem respeito é auto-engano. Respeito sem amor é formalismo vazio. Ame de todo o coração e demonstre o amor com todo respeito. Respeite com todo amor e invista cada vez mais no respeito, porque ele é uma declaração clara do amor de Cristo na tua vida e do amor transformador na vida do teu cônjuge. Marido, mulher, posicionalmente nós somos iguais diante de Deus. Paulo escreveu aos Romanos, aos Gálatas, que em Cristo não há homem ou mulher, mas funcionalmente, socialmente somos muito diferentes. Respeitemos as diferenças que Deus fez e que Deus criou. E trabalhemos essas diferenças para sermos não igualitários, mas complementares, reconhecendo o grande plano de Deus para as nossas vidas, de criar a família, o casamento, onde você e eu temos oportunidade de nos tornar cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. E para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra viva e eficaz. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que comigo refletimos e meditamos neste tempo juntos. E eu suplico, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos casais, homens e mulheres, maridos e esposas, que amam, que respeitam e que fazem tudo isso para a glória do Senhor. Para que Cristo seja cada vez mais formado em nós e através de nós na vida dos nossos cônjuges. A fim de que o mundo creia no Teu Evangelho, de que o testemunho de Cristo seja cada vez mais evidente em nossas vidas. Especialmente a nós, os que estamos aqui nesta noite, Pai, ajuda-nos. Tem misericórdia de nossas vidas. A começar de mim, Senhor, para que eu possa amar e respeitar cada vez mais. E para que eu também, através de exemplo, de testemunho, possa servir como instrumento do Senhor para ajudar outras pessoas a obedecerem a Tua palavra, a viverem para o louvor da Tua glória, a seguirem os passos de Jesus. Abençoa os nossos casamentos, abençoa as nossas famílias, abençoa a Tua igreja aqui. Nós oramos confiadamente no nome do nosso Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a se colocar de pé, você que puder, e vamos cantar. Vem nosso lar, Senhor, abençoar. Hoje muitos lares permitem-se ruir, abrem portas para o mal, se deixam dividir. Vem manter-nos juntos.